Você pode ir num boteco agora, o cara está tomando cachaça, tu perguntou, acredita em Deus? Acredito. Mas qual é a diferença daquele que acredita em Deus para aquele que tem a presença de Deus? Você tem que entender a diferença entre a presença de Deus e a manifestação de Deus. Vem comigo aqui. Deus está em todos os lugares, mas em nem todos os lugares Ele se manifesta. Tem gente que fala, não, tem Deus, o que seria de mim se não fosse Deus? E está com a vida toda travada, tudo bloqueado, nada dá certo, você não tem Deus? Então Deus que está em você, permite você estar todo arrebentado, todo lascado. Eu aprendo na Bíblia que onde Jesus chegou, onde Jesus esteve, algo sobrenatural aconteceu. E eu comecei a viver essa vida de verdade. Existe uma grande diferença entre a presença e a manifestação divina. A manifestação divina, ela traz transformação, cura, portas se abrem, milagre, mudança. Isso é a manifestação divina. Na verdade, Deus está em todos os lugares, mas a maior parte dos lugares estão debaixo da vontade permissiva de Deus, onde os homens matam, roubam, estrupam, fazem o que quer e vão dar conta para lá. Deus não se mete. E a pessoa pergunta assim, onde estava Deus quando aquele camarada estrupou aquela criança? No mesmo lugar dele. Só que Deus entregou o homem às suas vis concupiscência. Isso é vontade permissiva de Deus. A vontade permissiva de Deus, ela anda naturalmente com o livre-arbítrio humano. O cara quer fazer, Deus permite. O cara quer praticar, Deus permite. Quer bagunçar com a sua vida, Deus permite. Deus não vai te bloquear, não vai entrar na tua vida. Não, mas não vai mesmo. Para com isso. Agora, a vontade soberana de Deus é diferente. A vontade soberana de Deus é exercida para aqueles que fazem parte do reino. O reino é totalmente diferente desse negócio que se prega nas igrejas, que se diz por aí. Eu não sou nenhum inovador. Eu sou apenas um canal que transmite a palavra. Tudo aquilo que se diz respeito a reino, existe duas coisas. Reino, existe um monarca rei, existe um povo. O povo deve entender que está debaixo das mãos de um monarca que manda, que tem autoridade, que é Senhor, e que se me opor uma vez contra as ordens dele, eu corro risco até de morrer. E o monarca entende que ele exerce autoridade sobre o seu povo. Só que, como é fazer parte do reino, se eu não me envolvo com a vontade soberana do soberano que é o monarca? Então, para aqueles que vivem o evangelho raso, raquítico, uma fé raquítica, entenda que se você foi inserido no reino, quem manda é Ele. Em toda cultura onde se diz sobre monarquia, tudo é do rei, tudo é do Senhor, tudo é dele. O problema é que a gente fica muito tempo na igreja porque a gente fica muito tempo perdendo tempo na igreja porque a gente custa entender o que estamos vivendo ou o que deveríamos viver. Na verdade, eu não venho no culto a hora que eu quero. E se você vir no culto a hora que você quer, é o sinal que tu está fora do reino. Se tu faz na igreja, vivendo no evangelho, nessa vida cristã, o que tu quer é o maior sinal que você não tem parte no reino. Porque se no reino um monarca manda, existe um Senhor que é dono de tudo e manda em tudo, que história é essa que você faz o que quer? Você não consulta, você não pega a direção, você não pega a sua direção, você não pega a permissão do teu Deus para fazer as coisas. E aí por que entra ano e sai ano, a tua vida está bloqueada, travada, não acontece? E por que na vida, eu vou citar aqui, porque nada melhor do que debaixo do sangue de Jesus, me entendam, debaixo do sangue de Jesus. Por que na vida do pastor as coisas fluem e rapidinho, está acontecendo e acontece? Olha essa igreja, olha a vida dele, olha a família dele, o que acontece? Um cara que não está na mão de político, não tem patrão, não tem carteira assinada com ninguém, não tem seguro de nada na vida e as coisas vão acontecendo. É porque eu entendi que estou inserido no reino. E quando entendemos que fazemos parte do reino, cedemos para Ele. É Ele que manda. Tem coisas que eu vejo com os meus olhos que nem é bom para mim.
Eu estou vendo que o bom para mim seria curtir, passear, aproveitar um domingo, curtir um feriadão. E por que eu subjugo o meu corpo a estar no culto, na igreja, adorando, gritando, aqui pregando? É porque Ele me manda. Ele é o meu Senhor. É muito fácil dizer não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Mas praticar isso é muito difícil. Mas eu posso dizer não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Isso é se tornar reino. A questão é exatamente essa. No reino existe duas classes de pessoas, e eu vou trazer um exemplo simples para você me entender. Jesus falou em Mateus 18, porque a preocupação dos discípulos era essa: quem é o maior no reino? Não é no evangelho, não é na chamada, não é no propósito. Quem é maior no reino? Entre nós, os discípulos, Jesus, diga, quem é o maior? Jesus chamou uma criança e disse: vem cá, aquele que tiver o coração, a humildade, a simplicidade, a capacidade de obediência, a capacidade de sensibilidade, a capacidade de humildade, a capacidade de ser guiado pelo um pai como uma criança, quem tiver isso, é o grande no reino. Que uma criança você manda, ela obedece, você toca, ela vai. A criança você agrada a ela. A criança ela perdoa muito fácil. A criança tem um coração limpo. Uma criança ela se submete aos pais, quer sentir o cheiro do pai, o afago do pai. Uma criança você magoa ela aqui, chama a atenção dela, daqui 10 minutinhos está triste com o papai, dá um abraço no papai, ela perdoa, ela abre o coração, ela chora, daqui a pouco ela está rindo. Uma criança alegra o ambiente. Uma criança ela consegue naturalmente ser ativa. Onde tem criança, o ambiente é feliz, o ambiente é diferente. O ambiente tomado por criança é um ambiente alegre, leve. E Jesus falou que aquele que se comportar como criança, com certeza será o maior no reino. A Bíblia dá ênfase a você ser como criança, mas a Bíblia, ela não te autoriza mais ser como menino. Ser criança no ponto de vista de Cristo é uma coisa, ser menino no ponto de vista apostólico é outra coisa. Você sabe por que muitas coisas estão bloqueadas na tua vida? Porque você deixou de ser criança para ser menino. Menino pirraça, menino que é do jeito dele, menino é manhoso, menino quer se mandar, menino teima. Mas quem tem um coração como uma criança, Jesus falou, esse é o maior no reino. E todo aquele que é o maior no reino exerce autoridade também sobre o reino. Porque tudo que é maior é respeitado. Tudo que é maior é respeitado. Dificilmente você vai ver as pessoas respeitando coisas pequenas. Mas quando você se torna o maior na tua casa, o maior nos teus negócios, o maior na tua família, o maior na rua, o maior na sociedade, o maior na cidade, as pessoas te respeitam. E Jesus disse que aquele que tiver o coração, fizer como uma criança, esse é o maior. E Deus só derrama aquilo que é proporcional ao nível que você está. E o nível que Jesus está definindo não é um nível aqui, não, é um nível de alma. Alma. Esse é o maior, é a alma dele. O define como o maior no reino. Alma limpa, coração limpo. Ele se agrada daqueles que agem e que têm atitudes de uma criança. Ele disse que aqueles que fizer como criança vão herdar o reino, é o maior do reino. Coração, sabe? Aquela coisa gostosa. Criança não vê só os seus interesses. Para uma criança não está bom para ela. A criança na sua pureza, ela divide, ela compartilha. Leva a merenda para a escola, dá para os amigos. Eu tinha um amigo chamado Júlio, que levava pão com presunto para a escola, e eu não tinha condição de levar nada. E na hora do almoço, meu melhor amigo, nós éramos crianças, dizia, ô Joãozinho, ô João Caetano, vem cá, mamãe preparou um lanche para mim, e eu já separei tua parte. Eu comia com ele, porque ele tinha prazer em doar aquilo. Ele compartilhava com um amigo. Isso é coração de uma criança. Mas a Bíblia também, ela vai pressionar aqueles que se comportam como meninos. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, 11: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a crescer, deixei as coisas de menino. Você nunca pode perder a essência de uma criança, mas tem que deixar de ser menino na fé.
tem que deixar de ser menino aos olhos de Deus. Qualquer coisa te entristece, qualquer coisa te magoa, qualquer coisa você não quer vir mais, né? Não te agradaram, é assim que você vive. Se eu fosse olhar para quem me agrada, se eu fosse olhar para as coisas confortáveis, eu não estaria nem aqui pregando para vocês, que eu teria rejeitado de antemão a chamada para vir para Goiânia. Na verdade, a diferença de um menino para uma criança é essa: é possível ser uma criança aqui, e tem que deixar de ser menino aqui. O dia que você começar a abrir mão dessa fé de menino, fé inconstante, fé oscilante, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Porque Jesus é aquele que pega uma criança, coloca sobre o seu colo e diz: quem fizer como esse aqui, herda, é o maior. Há muito tempo Jesus está querendo te colocar sobre o colo e dizer: eu cuido de você, minha criança, meu filho, minha filha. Eu estou contemplando a pureza do teu coração. Dentro de você não tem nenhum resquício de veneno, de ira, de ódio, de vingança. Eu te vejo como uma criança que me agrada. E o que se agrada da atitude de um crente como criança é o mesmo que rejeita o ser menino. Que tal crescer? Que tal deixar de ser menino e menina na fé? Porque quando eu era menino eu falava como, sentia como, discorria como, mas logo que cheguei a crescer, a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ele está precisando encontrar em você firmeza, constância e perseverança. Ser criança na alma é muito importante, mas deixar de uma vez por todas as coisas de menino e de menina. Você é muito forte nas suas tomadas de decisões, em tudo que tu faz aí fora. Na presença de Deus tu quer ser menino. O patrão te chama a atenção de regaçar e te humilhar. Você aceita porque sabe que ganha tanto e é isso e aquilo, mas na igreja não aceita um bico, talvez de um crente que está desviado. Você não consegue ter uma visão espiritual porque tu é carne demais e tu age sempre como menino. Menino é carnal, menino quer vingança, menino pirraça, menino desobedece. Que tal você mudar esse ciclo da tua vida, de anos estar dentro da igreja como um menino, e procurar trazer, sabe, o nascer de novo, o ser uma nova criatura, aquele primeiro amor. Até disseram que você era uma criança na fé, mas tu estava bem pra caramba. Mas depois, por frequentar tanta igreja, ver tanta coisa, você deixou o diabo atirar em você, e você perdeu a essência de uma criança, e hoje está cheio de meninice, está cheio de manha, de pirraça, e acha que Deus tem que fazer tudo que tu quer. Não é assim. Criança é muito diferente de um menino. Uma criança, todo mundo pode ver que o pai não é aquela coisa, mas a criança se encanta com o pai. Todos veem que a mãe não é aquela coisa, mas a criança se encanta com a mãe. Todos conseguem ver os defeitos daquela pessoa, mas a criança, ela dificilmente vai ver os defeitos do seu pai. Ela vai amar o pai. Eu já vi crianças que têm pai vagabundo, que não presta, mas aos olhos dela, ela é tão pura que ela ama, respeita e não quer que toque no pai dela. Chora pelo pai, dá vida pelo pai, sente saudade do pai. Isso é ser criança. Menino não. Menino, se o pai deu, dificilmente até agradece, mas quando o pai não dá, murmura, reclama, faz pirraça, rola no chão e aquela coisa toda. Mas quando eu era menino, falava como, sentia como, discorria como, minhas atitudes eram assim. Eu quero declarar em nome de Jesus que o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito puro, o Espírito Santo, traz para o teu coração santidade e pureza, e você sai daqui hoje sentindo que muito tempo tu não sentia. Tu sai daqui hoje empolgado, animado e feliz, não porque foi abençoado, é porque você esteve na presença do Pai.
A presença do Pai precisa encher você de alegria. Uma criança, ela fica feliz com a presença do Pai. Ela sente que o Pai está na casa, ela se alegra com o Pai se envolve com ela, o Pai se entrega para ela, ela também se entrega para o Pai. Sabe o que é mais interessante? O Pai muitas das vezes se coloca no lugar do seu filho, que é uma criança, para o seu filho se sentir confortável. Quantos pais aqui já brincaram com seus filhos? Eu, quando o João Marco era pequeno, fingia ser touro para ele montar em cima de mim, e a gente fingia que estava no rodeio. Quantas vezes eu descia ao nível do João Marco para ele se sentir confortável, seguro, em casa e feliz. Não é diferente com o Pai Todo-Poderoso. Quando você mostra para ele, demonstra pureza, fé verdadeira, coração limpo, sem malícia, sem astúcia, um olhar limpo. O Pai faz questão de descer para sentir o que você sente, ver o que você vê e entender o que tu está falando. Ele não vai deixar de mover com céus e terra para mudar a tua vida. Ele não vai deixar de arcar, te ajudar, te socorrer. Você vê uma quinta da guerra para entender tudo isso, que é simples, mas é o segredo. Se permitir ao reino, está com o Pai. Isso é ser criança, pura, singela, meigo, e aos olhos do Pai muito agradável. Mas deixar de ser menino na malícia, menino nos cultos, menino inconstante. Fala com o menino, sente com o menino, discorre com o menino, mas entenda que é necessário espiritualmente, mentalmente, hoje, deixar as coisas de menino. Você tem uma casa, você tem um pai, você já encontrou um lugar seguro para ser abençoado. Sossega, cria raízes e aguarda o tempo de Deus na tua vida, porque uma hora Ele vira todas as chaves. Não, você não entendeu. Jogue a mão para cima e pega o que eu estou te falando. Aleluia. Aguarda o tempo na casa, na presença do Pai. Não arreda o teu Pai. Sinta saudade disso aqui. Sinta saudade do louvor, da pregação, do glória, do aleluia, da ministração, dos levitas, dos obreiros. Sinta saudade da casa, e tu vai mostrar para o Pai que você é uma criança, e o Pai não terá dificuldade em virar na tua vida todas as chaves que você precisa. Pare de estar ouvindo meninos na fé, meninos espirituais. Você tem que ter discernimento. Tudo aquilo que tentar arrancar a pureza do teu coração, essa leveza de alma que você precisa ter, que é gerada pelo Espírito, por favor, se aparte. Respeitosamente, eticamente, se distancie. Tem muitos meninos maliciosos dentro da igreja. Tem muitas meninas maldosas dentro da igreja também. Eu não posso dizer que isso não seja verdade, porque eu não sou hipócrita. 28 anos farei agora em agosto, dia 28 de agosto, que estou envolvido com isso aqui. Deus já me deu percepção demais. O poder de percepção do pastor já está elevado. E eu não vou dizer que aqui só tem santo, anjo, não. Eu até declaro que assim seja. Mas cuidado. Tem muito menino e menina inconstante, meninos e meninas inconstantes, levado por qualquer vento de argumento e se abala. A Bíblia diz que você não deve ser como um menino, uma menina inconstante, levado por qualquer informações negativas aí fora e deixar abalar a tua fé, a tua crença, a tua espiritualidade, o teu emocional, o teu ministério. Não deixa, porque menino é assim, deixa se levar por qualquer coisa. Mas você não. Você não. Deus te trouxe aqui hoje para dizer isso para você. Crie raízes em nome de Jesus. Fica na presença, fica na casa, não sai de perto do Pai. É impossível ter um relacionamento saudável com o Pai sem isso aqui, ó, sem esse ambiente. Isso aqui não fui eu que inventei, isso aqui veio do coração do Pai.
igreja, tabernáculo, sacerdote, levitas, cantores, presença, ceia, dízimo, oferta, veio tudo da cabeça de Deus. Não adianta você ficar se opondo contra isso, não adianta, é você que perde. E não tem como se relacionar com Deus sem estar longe de todo esse contexto que foi estabelecido por Ele. Se você é íntimo, quer ser íntimo do Pai, que filho íntimo tu é que não vai na casa, não respeita a mesa, não se assenta à mesa? Que filho que tu é? Um filho que só quer usufruir das coisas do Pai, não é filho. Você pode ser qualquer coisa, até aproveitador, mas não é filho. Mas o filho tem prazer de estar na casa do Pai, se assentar com o Pai, à mesa do Pai, ouvir o Pai, sentir o cheiro do Pai. Meu pai morreu com 67, nunca me deu um beijo, nunca me deu um braço e nunca disse que me amava. Mas eu, depois de uma fase, eu não posso permitir que aquilo que me fizeram venha atrapalhar a minha essência. Muitas pessoas são assim, elas vão sendo entulhadas por tantos acontecimentos negativos que aquilo acaba com a essência dela. Não permita que as coisas más, que as más atitudes das outras pessoas atrapalhem a sua essência. Você só faz o que te fazem, você só abraça porque te abraçaram muito, você só respeita porque a vida toda foi respeitada. Quer dizer então que se você não foi respeitado, não teve nada, você também vive um poço de rancor, uma caçamba de entulho, só lixo. Não. Meu pai muito violento, dava tiro em tudo, quebrava tudo, brigava com a minha mãe, espancava a minha mãe, quebrava as coisas, dava tiro nas paredes. E eu me lembro que quantas vezes antes de meu pai morrer, eu já estava aqui em Goiânia, chegava lá, dava um abraço nele, e levantava ele do chão, e levantava eu do chão, e aquela coisa gostosa. Não é porque deu tiro, não é porque ele bateu, não é porque ele quebrava tudo, não é porque ele brigava com a minha mãe. Eu me converti. Jesus me converteu. Essa é a diferença de quem está no reino para quem está vivendo o evangelho, uma fé rasa, aquela fé que não faz diferença. Então, você pode ter se decepcionado com a igreja, você pode ter visto tanta coisa ruim na igreja, eu já vi também, já vi coisa pior do que tu viu. Mas em vez de eu me irar, ficar chateado, distanciar, eu quis estar dentro, porque alguém tem que fazer diferente. Quantas coisas tu foge da tua vida porque tem um escândalo, tem isso, tem aquilo. Por que tu não entra para fazer diferença? Por que tu não aceita o confronto e faz diferente? Criticar não resolve nada, pega a parada e mostra a diferença a você. E o Espírito Santo falava no meu coração: o dia que eu te ungir, te levantar para fazer, eu estou deixando tu ver isso tudo. Não vai entrar no teu coração ira, tu não vai ter nojo do altar, tu não vai ter nada. Pelo contrário, eu vou transformar tudo isso aí em anseio. E aqui estou dando fruto. Não tem pai obreiro, não tem pai pastor, não tem mãe missionária. Nasci numa família de pinguços, vendo os meus tios na prostituição, na macumba, no feitiço, na bruxaria. Pancadaria lá em casa era todo sábado, tudo quebrado, baile, uma miséria desgraçada, todo mundo lascado, ferrado, espírito de cachaça, espírito de briga, isso tudo quanto é demônio. E o Senhor apontou o dedo e falou: e aí? Eu só fiz assim para ele. Ele me chamou. Eu fui inserido no reino. E desde quando eu pisei no reino, eu nunca mais mandei na minha vida. Eu nunca mais critiquei altar. Eu nunca mais falei mal do pastor. Vocês não sabem o quanto eu anseio chegar aqui. Eu estou doido que chega domingo só para tomar ceia. Estou doido que chega daqui a pouco. Eu vou acabar o culto, a gente vai entrar na campanha de oração. Isso é estar no reino. Aí Deus acelera o processo de acontecimentos favoráveis. Você pode sair daqui agora, fingir que não entendeu, ir para casa, dormir, chegar lá, liga a TV, põe o pé no sofá. Vou te condenar não, mas tu é raso. Vou te condenar. Você pode não querer dizimar, ofertar, nem tomar ceia, nem querer consertar a tua vida, casar para entrar em comunhão. Talvez tu não pode não falar língua, não, batinho com o Espírito Santo, não. Pois é, porque tu ainda não pisou nos santos dos santos. Porque o dia que tu pisar nos santos dos santos de verdade, meu irmão, não tem falta de dinheiro, não tem tribulação, não tem crise,
não tem casamento em decadência, não tem um inferno que te arranque. Porque quem pisa no santo dos santos vira criança de novo. Davi foi em busca da arca do concerto, e quando ele encontra a arca do concerto, nossa, Davi veste uma veste de linho fino, branca, tira sua coroa, tira sua capa real, esquece o trono. E Davi, depois de muitos dias de ter ido buscar a arca, ele encontra e traz a arca para Jerusalém. O império estava de pé, o trono estava de pé, o palácio era maravilhoso, riquezas, honras e glórias tinha de juntar com a pá. Mas ele disse assim: tudo está muito bom, está faltando uma coisa aqui, a arca que os nossos antepassados perderam. Porque tudo pode estar uma maravilha, mas se não tiver a presença e a arca, nossa, está faltando o principal. E ele vai de encontro a isso, ele prepara os seus bárbaros, guerreiros, vamos em busca. Ele encontra a arca, resumidamente para você entender, ele traz a arca. E quando ele vai chegando em Jerusalém, ele quebra a religiosidade, ele quebra o farisaísmo, ele quebra a cultura judaica. Um rei nunca podia fazer o que ele fez. Mas quando você entra na presença de Deus, você faz coisas que as pessoas ficam olhando: nossa, o que é isso? Só você sabe o que você está sentindo. E Davi, ele volta com a arca, com uma veste de linho fino, sem coroa, sem glória, sem riqueza. E a Bíblia diz que ele vem bailando em volta da arca. Todo mundo olhava para Davi, principalmente a sua mulher chamada Mical, filha de Saul, olha para ele da sacada do palácio e fala: é o rei, é o rei, é o líder da nação com aquela postura. Nossa, que coisa horrível. Você pode ir em muita igreja, você vê pastor, presidente, tudo congeladinho. Aqui o pastor dança, canta, adora, chora, pula, porque eu sei o que é a presença. E a mulher murmurou da atitude de Davi. Sabe o que Deus fez? Deus contemplou e transformou ela em uma mulher estéril na hora. Porque ninguém pode criticar um adorador. Ninguém pode criticar quem já passou depois do véu. Deus fica muito chateado quando alguém toca no ungido. E tem hora que a gente se sente num pote de azeite, numa cachoeira de unção. Você quer nada? E não quer que o culto acabe, não quer ir para casa, não quer dormir, o sono não bate. É uma coisa que eu declaro que tu vai sentir, viu? Eu declaro como profeta dessa casa, possuído por Deus, que Deus vai te dar algo tão tremendo aí dentro, que você vai entender, mas ninguém vai entender. Porque os espirituais entendem tudo, mas que ninguém é entendido. Deus está te chamando para um outro nível de atmosfera. Deus está te chamando para um outro nível de virtude. Tem mulheres que não vão entender marido, tem marido que não vai entender mulher, tem pai que não vai entender filho, o que está acontecendo. Alguém foi pego por ele para estar mergulhado nisso. Existe uma grande diferença, eu encerro. Para quem entra no evangelho, na casa, está cheio de problema, está cheio de dificuldade, está cheio de questões. Eu vou encerrar. E na hora do louvor, na hora do clamor, na hora da palavra, fica nutrindo-se das suas angústias, nutrindo-se das suas lamúrias, nutrindo-se dos seus problemas, dentro da casa, na presença. Em vez de se entregar, fica pensando nos problemas. Tem gente que está aqui agora e pensa assim: nossa, o culto não vai acabar, como é que eu faço? Tem que jantar, onde eu vou lanchar hoje? Para onde eu vou? Misericórdia, meu Deus. Tem que acabar mais cedo, daqui a pouco fecha a lanchonete ali, eu estou lascado. É muito raso. É muito raso. É muito raso. É muito raso. Mas tem aqueles que entram no santuário
E parece que o problema, dificuldade, doença, afronta, filho desviado, ficou tudo lá fora. E tudo que quer aqui dentro é... Aí sai daqui, aleluia, com cara de vitorioso, brilhando. Deus está mudando o brilho dos seus olhos aqui hoje. Vou dizer, Deus está devolvendo o brilho dos seus olhos. Deus está te dando uma face limpa, lisa e leve. Quem olhar para a tua cara, meu irmão, vai sentir a presença de Deus. Quem olhar para você não vai ver angústia, problema, dificuldade, crise, demônio, não. Quem olhar para o teu semblante vai ver Deus em você. Quem olhar para os teus olhos vai ver o brilho do Espírito Santo em você. Você com ou sem, entenda ou não entenda, estando ou não, dá glória, dá aleluia, canta, adora. Se isso é verdade, onde estão as crianças de Jesus? Olha para essa pessoa que está ao teu lado e diga: menino não, criança sim. Criança, menino não. Quem quer pisar no santo dos santos aqui, hein? Não é porque Deus está em todos os lugares que vai significar que Ele se manifesta em todos. Ele está em todos os lugares, mas Ele só se manifesta em ambientes que foram preparados para algo além da presença dele. Pega isso, por favor, não se esqueça. Se você preparar o seu ambiente familiar, o seu coração, a igreja, o seu território, preparar um ambiente para manifestação, ele se manifesta. Todos os homens grandes na Bíblia prepararam um Betel para Deus, um altar, e ali derramaram alguma coisa, entregaram alguma coisa, e a presença se manifestou. Salomão preparou um altar e fez uma oferta para Deus, e preparou um ambiente para Deus, e Deus recebeu tanto que naquela mesma noite apareceu para ele: ô Salomão, eu desci, pede o que quer que eu vou te dar. Abraão preparou um altar, botou o filho em cima e já ia passar o cutelo no pescoço do menino. O ambiente foi preparado, Deus desceu e não faz tal coisa, tira o menino daí, porque eu já providenciei um sacrifício. Aprenda a preparar ambientes, não para a presença, mas para que Deus se manifeste. Deus está em lares que tem briga, Deus está em lares que estão separando, Deus está também, Ele passa em porta de boteco, ruas que tem tráfico, Deus está em todos os lugares. Mas Ele só se manifesta quando alguém prepara um ambiente para a manifestação dEle. Tu perdeu muito disso porque não veio domingo de manhã e eu expliquei com profundidade isso aqui. É só raso que eu estou falando. Isso foi um assunto de domingo de manhã. Presença e manifestação. Falei sobre detalhes de manifestação divina. Tu perde muito. Chaves. Mas tu não vem, tu dorme, tu vai não sei para onde, tu tem que estar aqui. Sem ser esse domingo ou outro, eu vou botar para lascar em mentoria aqui de novo. Pode continuar em casa, mas quem vem vai ver a vida mudada, porque Deus vai se manifestar. Todo ambiente que é preparado para Deus, Ele se manifesta. Cura, milagre, prosperidade, vitória, porta que abre, coisas que acontecem porque é a manifestação. O braço dele, o agir de Deus. Quem sabe você está precisando preparar um ambiente, sair da mesmice, para entrar no ápice da manifestação divina. Se ligue nisso, hein? A presença de Deus está em todos os lugares, mas a manifestação dele são poucos. É por isso que lá em casa, quando eu construí minha casa, eu fiz um quarto de guerra. É por isso que eu chego na igreja 2 horas antes do culto domingo, porque eu tenho que preparar-me e preparar meu ambiente para manifestação. É por isso que quando acaba o culto eu não tenho pressa de ir embora, porque eu ainda estou em preparação de ambiente para algo depois do culto.